E aí, pessoal, tudo bom? Vamos fazer uma aulinha de revisão aqui para a prova já. A ideia é o seguinte, pessoal: faz a aula, assista quantas vezes precisar, vem tirar dúvida comigo e não deixa de ir na nossa página fazer os questionários de revisão. Vamos dar uma olhadinha no que a gente vai ver hoje. É isso daqui, pessoal, duas partes para essa matéria aqui vai equivaler a duas matérias do curso de vocês. Fundamentos de processo produtivo, a gente vai falar em produção e também de sustentabilidade. Ao mesmo tempo que a gente vai falar de processo produtivo, a gente fala em sustentabilidade hoje. Vamos começar? Então vamos lá. Então aqui, pessoal, esse material também estou deixando em PDF para vocês na página. É um material um tanto quanto antigo meu já, mas é um material bem legal. Aula 1, conceitos iniciais de sustentabilidade. Então o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver o início da sustentabilidade, o que é a sustentabilidade e alguns casos, tá? Então, uma das coisas que a gente vai pegar e vai separar a ideia do que é resíduo, o que seria rejeito e o que seria lixo. Muita gente pega e fala o seguinte: lixo é a mesma coisa que resíduo, mas será? Então vamos ver a ideia de resíduo, ó. Substância que resultam de processos produtivos ou não, mesmo de uso de um determinado produto, onde o objetivo do processo não é a geração dessa substância, entretanto pode ser útil a outro processo produtivo. Dessa forma, essa possui um valor comercial. E aí que tá, o que é o resíduo? Pessoal, o resíduo é o seguinte: você está produzindo alguma coisa, por exemplo, eu estou produzindo ouro. Eu vou gerar um resíduo e a pergunta é: esse resíduo vai ter algum valor comercial ou não vai? Eu vou poder vender isso daí? Porque se eu puder vender, eu consigo caracterizar ele como resíduo. Agora, se eu não conseguir vender, seria lixo. Então, pessoal, aqui alguns exemplos. A escória é gerada pelo forno de redução no processo ferro-níquel. Existem estudos, eu já participei de estudos para isso, para usar isso daí em cimento, para usar isso aí junto com cerâmica. Mistura de ar finos e gases gerado num forno calcinador ou em qualquer forno, talvez possa ser usado para outro meio. E a garrafa PET, polietiltereftalato, que é aquela garrafa muito comum que você bebe Coca-Cola, vem nela. A questão é: a partir do momento que eu vejo uma utilidade para essa garrafa, ela é vista como resíduo e ela tem algum valor. Se eu não ver utilidade nenhuma, isso aí vai ser lixo. Então essa mesma garrafa aqui, pessoal, essa garrafa aqui, ela vai poder ser resíduo. Só desculpem a letra, que escrever com mouse aqui não é muito bom. E aí você fala, realmente ficou feio. Ou ela vai poder ser lixo. Qual que é a diferença de resíduo e lixo? A diferença é o valor. Se você tem algum valor nela, se você consegue usar ela para alguma coisa, se você consegue vender essa garrafa para alguma coisa, é resíduo. Se você não consegue, ela é lixo. Essa é a ideia fundamental, é uma ideia que vai cercear a nossa ideia aqui da aula, a diferença de resíduo e lixo. Bom, eu posso classificar diferentes formas de classificar um resíduo. Vamos ver como que é classificado um resíduo aqui, ó, uma natureza química. Ou o resíduo vai ser orgânico, como é o caso dessa garrafa PET, lembrando que orgânico, muita gente pensa, orgânico é aquilo que vem de um organismo vivo. Na verdade não, ele vem da química orgânica, que é a química do carbono. Isso daqui é um polímero, ele vem do carbono.
eu posso ter resíduo inorgânico, por exemplo, a escória. Natureza física, como que o resíduo pode ser? Ele pode ser seco, no caso da garrafa PET, ou pode ser molhado. Um exemplo de um resíduo molhado pode ser um óleo que você usou para fritar bife, para fritar alguma coisa, e você usa ele para um outro fim. Pode ser pela natureza da obtenção. E aí você pode ter esse resíduo de maneira doméstica, é o caso da garrafa PET, industrial, o caso da escória, ou até mesmo médico. Estado da matéria que o resíduo apresenta. Ele vai se apresentar em sólido, líquido, gasoso, embora a gente saiba que existem 5 estados da matéria, que existe o condensado de Boy-Einstein e existe o estado de plasma, mas ele vai se apresentar em alguma dessas matérias, geralmente no sólido. E aqui uma palavra bem importante, ó. Resíduo não é lixo. A gente pega aqui uma definição da própria Organização Mundial da Saúde, a OSM, e ele define o que ele fala que é lixo. Lixo é qualquer coisa que o proprietário não quer mais e não possui valor comercial. Notem que valor comercial, pessoal, é o que separa resíduo de lixo. Então, se tiver valor comercial, é resíduo. E aqui embaixo eu falo, o resíduo tem valor comercial, pois ele para ser utilizado em outro processo, enquanto lixo não pode. E aí você fala, mas professor, eu tenho uma garrafa PET. Se eu olho para ela com o intuito de jogar no lixo e acabou, para mim ela vai ser resíduo ou lixo? Lixo. Ou você poderia falar, eu tenho uma garrafa PET e com ela eu vou fazer, por exemplo, um vaso de flor, ou vou fazer alguma coisa para ornamentar a casa, ou para guardar outro líquido, vou beber o refrigerante e vou lavar a garrafa e vou colocar água. Nesse ponto você tem valor comercial, então vai ser o resíduo do refrigerante que virou o depósito de água. Entenderam a ideia? Se você impor um valor comercial, ele é resíduo, senão ele não tem valor comercial, ele é lixo. E aí você fala, mas que valor comercial tem se eu colocar a garrafa PET para guardar água? O valor comercial é que você não vai ter que comprar uma garrafa para guardar água, você vai pegar a garrafa PET. Bom, ainda falando de lixo e resíduo, pessoal, o que acontece? Se você tiver em vistas esses conceitos, lixo, resíduo, como eu falei, classificar isso entre lixo e resíduo vai depender do teu ponto de vista, do que você vai fazer com aquilo. Outro exemplo aqui, lata de alumínio, aquela que quem já bebeu Coca-Cola em lata já viu pela frente. Se você pensar na hipótese de reciclagem, você vai pegar o alumínio lá, vai derreter e vai fazer um novo alumínio, isso daí é resíduo e vai ser usado para reciclagem. Agora, se você pensar, não, deixa a lata lá, vou jogar no lixo, não vai ter valor nenhum, não vou reciclar ela, daí ela vai ser lixo. E a questão é, pessoal, entenderam bem a diferença de lixo e resíduo? Eu espero que sim. Aqui a gente fala da escória do forno de redução. Esse é um processo presente, por exemplo, na Anglo de Niquelândia. Em outros lugares também tem processo não só a ferro-níquel, mas eu tenho própria produção de aço em siderúrgica. Você pegou e criou essa escória você criou pelo uso do teu minério que foi para o forno de redução, ele separou entre escória e minério. Vai ter uma aula mais profunda disso, pessoal, em breve. Mas você separou isso daí. E a questão é a seguinte: o que você vai fazer com a escória? Você vai fazer alguma coisa? Você vai usar para alguma coisa? Você vai tentar usar ela para, por exemplo, para colocar no meio de asfalto, para gastar menos para fazer asfalto? Você vai tentar colocar ela no meio de um tijolo, na massa do tijolo?
Você vai tentar colocar a escória para tentar como adubo, para tentar como alguma coisa como um adubo, alguma coisa. Se você conseguir, você transformou o que era lixo em resíduo, tá? Agora, se você não conseguir, já era, é lixo mesmo. Eu tenho visto que algumas empresas elas estão investindo pesado na ideia de achar soluções, transformar o resíduo em alguma coisa produtiva. E aí você pensa, elas fazem isso para não gastar mais, para economizar. Eu diria que elas fazem isso principalmente por um motivo, como eu posso dizer, um motivo pelo meio ambiente mesmo. Está muito forte hoje nas empresas, principalmente mineradoras, a questão do meio ambiente. Porque o meio ambiente numa mineradora pode transformar ela de herói para vilã, num passe de mágica, um pulo muito pequeno. Então tem que mexer com a questão do meio ambiente. Pessoal, aqui tem um outro exemplo, finos puxado pelo forno calcinador. Esse processo vai ser descrito numa outra aula, mas é o seguinte, esses finos que eram puxados pelo forno calcinador, eles eram jogados fora. Daí resolveram, vamos parar e vamos fazer voltar para o processo. Pessoal, então aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês realmente entenderam a diferença de lixo e resíduo? Imagine na casa de vocês aquilo que vocês usam. Por exemplo, vocês compram um refrigerante e ela vem numa lata ou numa garrafa PET. Vocês tratam isso como lixo ou resíduo? O que mais dentro da casa de vocês você poderia tratar como resíduo e que está sendo tratado como lixo? Um exemplo, você compra milho, ervilha, ela vem numa lata. Qual o fim que você está dando para essa lata? Está transformando, está tratando como lixo ou resíduo? Porque se você estiver tratando como lixo, você está contribuindo com um grande problema ambiental. Além de evitar a geração de riquezas, porque quando você recicla, a reciclagem a gente vai ver daqui a pouco o que é, ou você reutiliza, é um outro termo que a gente vai aprender daqui a pouco, você está fazendo um processo mais produtivo, ou seja, dá mais lucro, está economizando mais, digamos assim, e ainda está contribuindo com o meio ambiente. Muitas vezes, o que precisa para separar o lixo do resíduo é a criatividade. Como que eu vou transformar o lixo em resíduo? Tem milhões de maneiras, tem que ser criativo. E aí vem a pergunta. Bom, a gente já definiu o que é lixo, o que é resíduo. Lixo eu não uso para nada, eu vou jogar lá no aterro sanitário e azar, deixa lá. Não vou ter lucro nenhum com isso, ninguém vai ter lucro nenhum, eu vou acabar com o meio ambiente. Resíduo, o resíduo eu vou pegar alguma coisa que eu usei, não vai servir de imediato para mim, mas para alguém vai servir, então vou separar, vou mandar isso aí para que sirva para alguém, evito problema no meio ambiente, assim como evito gasto de dinheiro desnecessário. Isso é resíduo, mas o que é gerenciar? O que é gerenciar resíduos? O que é o gerenciamento de resíduos? Primeira coisa, para você entender o que é gerenciamento de resíduos, você tem que entender o que é gerenciamento. O que é gerenciar? Eu trago aqui uma definição do livro do Chiaveneto. Ele fala o seguinte, administra uma tarefa ou um bem de tal forma a alcançar um determinado objetivo. Só um pouquinho o caminhão passar lá embaixo, pessoal. Bom, continuando aí. Se eu estou administrando uma tarefa, um bem ou qualquer coisa, com um objetivo eu estou gerenciando. O que é gerenciamento de resíduo? Seria administrar o resíduo
que sobra em algum processo para alcançar um objetivo, seja esse objetivo um bem pela sustentabilidade, pelo meio ambiente, ou seja, econômico. Então aqui tem uma definição que eu fiz na época que eu criei esse slide algum tempo atrás do que é gerenciamento de resíduos. Vou ler para vocês aqui. Eu sei que não é legal ler, mas leiam também. Dessa forma, podemos perceber que a tarefa de gerenciar resíduos, na grande maioria dos casos, é extremamente complexa, dependendo muitas vezes de pesquisa. E alguns objetos são proteção de pessoas e meio ambiente, agregação de valor do resíduo e busca para comprador. Então é isso que você faz. Você tem algum elemento lá, alguma coisa que sobrou para você. Imagine que você tem na tua casa uma garrafa PET, aquelas que você usa para refrigerante. Se você der um fim adequado para ela, a primeira coisa que você está fazendo, pessoal, pode ter certeza, está protegendo pessoas e o meio ambiente. Joga isso aí no rio para ver o estrago que faz. Joga isso aí num terreno baldio para ver quanto tempo leva para deteriorar isso aí no meio ambiente. Segunda coisa, se você vai dar outra finalidade, nem que seja para fazer uma garrafa para guardar água na geladeira, é evidente que ninguém vai fazer isso com cada garrafa PET que existe. Mas você deve, nesse ponto, pensar o que eu posso fazer com essa garrafa PET. Eu estou agregando valor a ela, eu estou dando um valor. Mesmo que você dê para alguém que está reunindo material reciclável, para aquela pessoa ela vai ter um valor, então você está agregando valor para ela. E lógico, se você de repente vai dar a garrafa PET para alguém, mesmo que você não ganhe nada com isso, você vai buscar para alguém que pegue essa garrafa PET. Mas se você pegasse um monte de garrafa PET, um monte de latinha de alumínio e fosse num centro de reciclagem e falasse, eu quero vender isso daqui, aí você está indo pela busca de comprador. 3 coisas para não esquecer, pessoal, de lixo e resíduo. Qual que seria a primeira coisa? Quando você gerencia os resíduos, você está fazendo essa proteção para as pessoas e para o meio ambiente. Você está dando valor ao que não tinha, você está agregando valor ao resíduo. E para isso você tem que buscar algum tipo de comprador para esse material. Bom, a gente falou muito de lixo e mostrou que é o que não tem saída, que você não deu uma saída certa. Você não quer e vai jogar fora e acabou. Falou de resíduo, o resíduo é diferente, você busca essa saída, busca agregar valor. E aí vem o caso o que é sustentabilidade. É uma coisa meio difícil, porque é uma coisa que pode aparecer um monte de definição, todas elas têm alguma lógica. Quando eu fiz esse slide, uma definição aceitável para sustentabilidade seria essa: a capacidade que uma determinada população tem de criar o desenvolvimento preservando o meio ambiente. E aí eu tenho algumas coisas para falar dessa sustentabilidade. É aquilo que a gente viu no primeiro bimestre, mas agora com uma pegada um pouco mais a fundo, pessoal. Primeira coisa que eu queria realmente falar, e é bem importante falar isso, é quando eu falo aqui, preservando o meio ambiente. E aí você vai pensar, eu vou fazer um processo produtivo, vou produzir alguma coisa e vou preservar 100% do meio ambiente. Não vou poluir nada. Esse 100% aqui, pessoal, de não poluir nada, esqueça, isso é uma grande mentira. Você jamais vai conseguir produzir alguma coisa sem preservar o meio ambiente, sem agredir o meio ambiente de alguma forma. A ideia
da sustentabilidade é preservar o máximo que você puder. E aí você fala, não, 100% eu não consigo, mas se eu conseguir uns 70%, já é alguma coisa. Ou se eu conseguir menos que 70%, já é alguma coisa. É lógico que existe uma coisa chamada PDCA, que a gente vai rever daqui na próxima aula de processo produtivo, e ele está ligado com a qualidade. A ideia do PDCA é o seguinte: você vai sempre tentar melhorar. Se você hoje consegue preservar 70%, amanhã você vai tentar preservar 75%, 80%, enfim, você vai tentando melhorar isso daí. Mas tenha em mente já, isso vai cair na prova de novo, a seguinte informação: se existe um processo produtivo, é praticamente impossível você interagir, você realizar esse processo, você produzir sem atacar um pouco do meio ambiente. Sempre vai ter. Sustentabilidade é um termo usado para você tentar preservar ao máximo o meio ambiente, já que você não consegue preservar tudo. Existem algumas variáveis da sustentabilidade, pessoal, algumas coisas para se pensar. Note que essa aula é uma aula de sustentabilidade para você entender a sustentabilidade não só para a sustentabilidade de mineração, mas pode usar para qualquer coisa. Então a gente vai falar um pouquinho nessas questões de sustentabilidade. E eu tenho aqui, pessoal, alguns pontos chaves de sustentabilidade, deve ser entendido isso daqui, e a gente vai tentar citar exemplos aqui. Então essa primeira questão a gente chama de questão social. Seria a sustentabilidade buscada pela sociedade? Como que a sociedade vai pegar e vai ser mantida pela questão social? O que a sociedade acaba destruindo o meio? Como que ela acaba destruindo o meio? Tem a questão energética. E aí é uma questão bem legal para a gente pensar. Hoje está na moda energia renovável, está na moda energia solar, mas a verdade é que sempre existe algum tipo de agressão ao meio ambiente devido ao fato do pessoal ter energia. Que tipo de energia? Energia elétrica somente? Não. Se você vai pegar uma moto, um carro e dar uma volta, você já está acabando com o meio ambiente, sem dó nenhuma, mas não tem o que fazer, vai andar a pé de agora em diante. Tem coisa que não dá para fazer, né, pessoal? Daí você fala, não vou andar a pé, vou andar de bicicleta. Eu falo, para produzir a bicicleta tem que ser desgastado o ambiente de alguma maneira, então não se foge de um e cai no outro. E a questão ambiental, que é uma questão de extrema importância, que a gente vai falar um pouco melhor de cada questão agora. Uma coisa que eu queria mostrar, eu quando fiz esse material já mostrei esse diagrama aqui, foi proposital, é mostrar que uma depende da outra. Se você mexer na questão social, você vai mexer na questão ambiental. Se você mexer na questão social, você vai acabar se deparando com a questão energética. Se você mexer na questão energética, você vai cair na questão ambiental. Tá tudo ligado, pessoal. Se você mexe em uma, você mexe na outra. E aí vem a pergunta, um questionamento simples que pode ser feito. Como assim? Mexo na questão social, como que eu vou mexer na questão energética? Ó, eu vou desenhar aqui. Sai ruim o desenho, eu sei que no quadro eu desenho muito bem, aqui talvez não tão bem, mas eu vou desenhar para você pensar numa coisa. Aqui tem uma pessoa que é por exemplo, o Joãozinho. E aqui tem uma outra pessoa que é vamos inventar um nome para ela, Camila, por exemplo. E aqui tem uma outra pessoa que esse daqui sim sou eu. Deixa eu desenhar eu aqui.
Tá meio ruim para desenhar, mas calma aí, é difícil me desenhar aqui. Vai lá. Então, ó, tem esse que sou eu, Camila e o Joãozinho. Como que a questão social vai atacar a questão energética? Bom, se só tem o Joãozinho, ele vai querer ter um moto, um carro. Então ele vai ter o carro dele. Ele vai gastar combustível. Ele vai gastar combustível para o carro dele. Questão energética, gasta de combustível. Se tem a Camila, ela vai querer ter o carro dela. E se tem eu vou querer ter meu carro também. Então imagine se vai aumentando o número de pessoas aqui, vai aumentando o número de pessoas e todo mundo quer ter um carro. É uma questão social e ela está interferindo diretamente na questão energética. Mas eu andando no meu carro, a Camila andando no carro dela e o Joãozinho andando no carro dele. Todo mundo está fazendo o quê? Está emitindo CO para o meio ambiente, está jogando CO. Então aqui está saindo a fumaça, CO que sai do carro do Joãozinho, CO que sai do carro da Camila e CO que sai do meu carro. Para onde que vai isso? Vai para a atmosfera. Nota então, pessoal, o que aconteceu aqui? Uma questão social, ela interfere numa questão energética e também interfere na questão ambiental. Note que se você tem uma coisa, está ligada com a outra, não tem muito como separar isso daí. Pessoal, então vamos ver esse argumento aqui, é bem interessante, sobre sustentabilidade, e aqui a gente está, para vocês perceberem, questão social. O que a gente pode falar da questão social de sustentabilidade? Primeira coisa que eu falei, aumento populacional. Antes tinha só o Joãozinho, depois apareceu a Camila e depois eu apareci. Então, considere que o maior aumento populacional, uma palavra importante, aumento da população. Número de pessoas utilizam os recursos do planeta. Uma coisa é uma pessoa usar um recurso do planeta. Por exemplo, você chega numa lanchonete e bebe uma latinha de refrigerante. Se você chegar com a tua namorada na lanchonete, vai 2 latinhas de refrigerante. Se você levar o irmão da tua namorada, para variar, que sempre vai junto, para ficar de vela, já são 3 latinhas de refrigerante. Agora, se você levar o gato, aquele gato que faz miau da tua namorada, vai ser 3 latinhas de refrigerante e uma latinha de chassi de gato. Olha quanto já começou a contribuir com a degradação do meio ambiente. Pior que depois você casa, namora, noiva, casa, tem filho, e aí você vai entrar num beco sem saída que não é bom nem pensar nisso. Fiquem solteiros por uma questão de sustentabilidade, então. Brincadeiras à parte, é isso mesmo. Quanto maior o número de pessoas no planeta, aumenta a população do planeta, a pessoa começa a consumir mais, cria mais lixo, cria mais resíduo, vai acabando com o mundo, vai poluindo e é isso aí. Olha como que escrevi isso. Temos que considerar que um aumento populacional cada vez maior, assim como o número de pessoas que utilizam recursos do planeta, cresce exponencialmente. Opa, exponencialmente. O que seria exponencialmente? Cresce muito, pessoal. Começa a crescer, não num gráfico linear que assim, ele cresce desse jeito. Aquela que você vê em matemática. Enquanto os recursos diminuem, a gente conhece o petróleo, lembra o que é o petróleo? Gás e óleo. Isso aí pode ser refeito pela natureza? Claro que sim, mas leva milhões de anos. O dia que acabar o petróleo a gente está lascado, pessoal. Então é mais difícil
manter esse nível de sustentabilidade. Cada vez mais a gente vai acabar com a natureza mais, vai desgastar mais e não tem muito o que fazer. Tem uma música do Renato Russo, Legião Urbana, chamado Senhor da Guerra. Eu acho bem interessante o que ele fala. Ele começa a dar algumas coisas para a guerra e fala: a guerra controla a superpopulação. Eu fico pensando, é uma coisa bem cruel mesmo falar isso. Mas que tem algo de verdade nisso, tem. Não que seja a favor da guerra. Sou contra. Mas a superpopulação realmente é um problema bem marcante no mundo. Eu vejo hoje, pessoal, de verdade, como uma espécie de solução paliativa, alguma coisa que não dá para ir muito longe, mas se a pessoa que se casa, ela ter consciência que não ter filho a 3x4, a torto e direito, tem um casal de filho, tem um filho, tem um casal, porque se começar a ter 20, 30 filhos, aí a coisa, essa exponencial vai ser muito mais exponencial. Isso é complicado. Também não sou a favor de nenhum tipo de assassinato, nem aborto, nem nada, mas existem métodos e métodos, pessoal. Existem preservativos, existem aquela famosa tabelinha. Eu falo para vocês porque vocês já são adolescentes e podem ver isso, tá? Existem anticoncepcionais, então o uso disso daí muitas vezes pode contribuir muito com o problema que a gente enfrenta e que a gente tenta manter a sustentabilidade. Bom, um outro lado do problema social, questão social, é o seguinte: se você olhar o teu bisavô, o sujeito vivia provavelmente numa fazenda. Lá ele criava gado, provavelmente bebia o leite que a vaca dele produzia, talvez tivesse uma garrafa de vidro ou alguma coisa, um balde, buscava o leite, levava para a mesa, ia comer um pão, fazia o pão, ia comer alguma coisa no pão, ele mesmo preparava na fazenda, às vezes comprava uma coisinha ou outra, mas veja hoje em dia. Você vai beber o leite. Opa, compra o leite e vem o pacote de leite. Antigamente vinha o pacote. Hoje vem em caixinha, vem a caixinha do leite. Vai comprar o pão, vem num pacote. Dentro desse pacote de papel vem uma sacola plástica em volta. Você vai comprar alguma coisa, uma margarina para passar no pão. Vem aonde? Vem dentro de um outro potinho plástico. E tudo vai comprar presunto e queijo, vem embrulhado num plástico. Olha o tanto de coisa que você está contribuindo, a vida moderna contribui para acabar com o meio ambiente. Então, essa é uma coisa para se pensar, pessoal. A vida moderna exige cada vez mais degradação do meio. Lembra do teu bisavô? Imagine a vida dele como era na época. E você vai falar: não, Deus me livre, a vida do meu avô sem TikTok, sem WhatsApp. Imagine só, ainda mais para algumas pessoas que viram e mexem e param tudo que estão fazendo para fazer dancinha pro TikTok, que eu já vi isso. É uma coisa de louco. Então, naquela época do teu bisavô lá, era uma vida sem tanta degradação por embalagem, pacote plástico, garrafa de refrigerante, uso de gasolina, porque naquela época sim, do teu avô, bisavô lá, você pensa que o cara pegava uma moto para sair, pegava um carro que nada, no máximo. Teu bisavô pegava um carro de boi para passear. Pode ter certeza, quando teu bisavô deve ter conhecido a tua bisavó, ele foi visitar ela na outra fazenda que ela morava, provavelmente. Ele deve ter pego um carro de boi para ir para lá. Ele não
não contribua com a degradação igual a gente contribui. Vou na casa da menina, vou pegar um carro para ir. E ainda tem gente que chega na frente da casa da menina e começa a acelerar o carro igual o bobo. Brum, brum. Cada pisada que ele dá no acelerador do carro dele vai acabando com o meio ambiente. E ainda como se não tivesse satisfeito, ele pede para alguém ficar dentro do carro dele pisando no acelerador, ele vai gravar para pôr no TikTok. Para você ver como que a vida moderna é. Antigamente eles não bebiam água em garrafas descartáveis, não comiam sanduíche que vem em caixas descartáveis de papelão. É difícil de acreditar, mas não tinha McDonald's naquele tempo. Não sei como que eles conseguiram sobreviver naquela época. Vamos lá. E agora, pessoal, a gente vai ver uma questão bem legal. Que é isso, sustentabilidade, reciclagem e reaproveitamento. Tem diferença? Tem. Lembra que eu falei que a gente ia falar um pouquinho disso? Então vamos lá. Reciclagem. O que é reciclagem? Primeira coisa, não são a mesma coisa. Reciclagem e reaproveitamentos não são sinônimos. São outras coisas. Quando você fala em reciclagem é uma coisa. Quando você fala em reaproveitamento é outra coisa. Não confunda reciclagem com aproveitamento, que não tem nada a ver. Quer dizer, um pouco a ver tem, mas não muito. Se você vai reciclar, você vai fazer aquilo lá voltar no seu estado original. Então reciclou, ele volta para a origem dele. Por exemplo, o alumínio. É alumínio. Você reciclou, o que você faz no alumínio? Esquenta, derrete ele e faz outra lata de alumínio. Alumínio voltou, nunca virou outra coisa não ser alumínio, só que você derreteu o alumínio e fez virar outra coisa de alumínio. Tá? Agora reaproveitamento não, pessoal. Eu pego uma lata de alumínio, não faço voltar à origem dele, não derreto ele, não faço nada. Coloco um pouco de areia, fecho com fita adesiva e faço um chocalho. Lata de refrigerante, eu reaproveitei ela e virou um chocalho. Posso fazer isso? Posso. Reciclei? Não. Reaproveitei. Então vamos dar um exemplo de reaproveitamento. Uma folha de papel pode ser reaproveitada se for utilizada o outro lado para sua escrita. O exemplo mais bobo, que esse não existe, mas tem gente que fica escrevendo numa folha de papel para treinar alguma coisa, para fazer cálculo de matemática. Eu sei que vocês adoram fazer com o professor Américo. Imagino que muitos de vocês, quando chegam em casa, pegam aquele bolo de papel, aquela resma de papel, abrem uma apostila e começam a fazer exercício de matemática. Tem pessoas ali que eu sei que fazem isso, não posso citar nomes, mas, por exemplo, talvez Canã chega em casa e fica fazendo um monte de exercício de matemática. A Carita, com certeza. Só que o que acontece? Você usou aquele lado da folha, vira a folha e usa do outro lado. Não vai pegando uma folha, outra folha, jogando tudo fora depois. Isso é uma espécie de reaproveitamento, sem dúvida. Não é para falar muito do Canã, porque já teve palestras que viram mal visto ele. Lembra daquela palestra do Thiago Canã? Pois é. Bom, vamos falar aqui outro exemplo de reaproveitamento. Note que aqui eu não estou fazendo a folha de papel virar papel de novo, não é isso não. O galão de água pode ser reaproveitado quando higienizamos e enchemos de água novamente. Você usou o galão de água, aquele que vem no filtro. Em vez de jogar fora, faz o que? Devolve. O pessoal vai lavar esse galão de água e vai pôr água de novo. Reaproveitou. Garrafa de refrigerante, a mesma coisa. A gente vai falar mais daqui a pouco sobre a garrafa PET. Parece que não deixamos ela em paz, mas a gente vai falar sobre ela. Mas o galão de água você reaproveitou. Aquela garrafa de vidro de refrigerante que fala retornável, você também coloca refrigerante mais lá dentro. Agora olha esse caso. Esse caso é muito comum. Você tem uma calça jeans, você faz, um dia você sem querer rasga ela. Aonde que rasgou? Do joelho para baixo.
Não tem problema, pessoal. Você corta lá e vira uma bermuda jeans. Você reaproveitou e não fez virar o pano virar a essência, o fio ou o material para fazer o jeans de volta. Ele simplesmente cortou a perna e virou bermuda. Note que reaproveitamento você não volta na origem, você não faz o material voltar lá no começo e processar de novo. Você dá um jeito e usa ele de novo de outra maneira. Quando falamos em reciclagem, não apenas reutilizamos o material que já havia sido usado, mas sim fazemos o material passar por um processo que leva ao seu estado inicial. Guardem isso, pessoal. Reciclagem, vamos por aqui. Reciclagem, vamos marcar aqui. Falamos de reciclagem. Isso aí vai cair na prova e não errem, pessoal. Liguem reciclagem ao estado inicial. Transformamos novamente num produto semelhante de quando ele foi processado pela primeira vez. Note que a palavra utilizada foi semelhante e não igual. Isso é importante demais. Semelhante e não igual. O que significa semelhante e não igual? Significa parecido. Você vai usar uma folha de papel, você pode usar do outro lado? Posso. Reciclou. Não, reaproveitou. Agora você pega essa folha de papel e volta para o processo de papel. Vai poder fazer outra folha de papel igualzinha? Não. Vai perder a qualidade, mas uma dessas você consegue fazer um papelão. Tal fato se deve pois suas propriedades serão pioradas com o processo. Assim, o produto do material reciclado é inferior ao produto do material de matéria-prima virgem. Então, ó, guardem essa parte, ó, material reciclado é inferior ao produto feito com material de matéria-prima virgem. Não esqueçam desse detalhe. Qual que é o papel mais caro que eu já vi? Tem um papel para fazer um teste chamado cromatografia. Aquele lá é caro. Uma vez eu peguei um papel daquele na aula lá de Química Orgânica na universidade e fiz um risquinho. Dava gosto de fazer, era um papel perfeito. Daquele papel, pessoal, ser um papel daquela qualidade, conseguir ser reciclado, e é evidente que a gente vai ver alguns itens para um papel ser reciclado ou não depois, mas se aquele papel for reciclado, o que você vai ter, pessoal? Você vai ter um monte de vantagem, como por exemplo, você vai poder fazer outro papel, você transformou teu lixo em resíduo, transformou. Fez outro papel? Fez. Vai ter a mesma qualidade? De jeito nenhum, vai ser um papel pior. Histórico de reciclagem, pessoal. Vamos ver só quanto tempo está dando no vídeo aqui. A gente já volta aqui, pessoal. Só quero ver o tempo que está dando no vídeo. 43 minutos. Vamos adiante. Histórico de reciclagem. A reciclagem é uma ferramenta necessária tanto na questão econômica, como a gente já viu. Reciclou, você pegou e deixou o processo mais barato. Também questão ambiental, não vai usar mais folha de papel. Mas ela começou a ganhar força na época de 70. Especificamente, pessoal, em 73, e lá aconteceu uma coisa que valeu a pena, uma crise. Tal história, vocês falam mal de crise, mas crise geralmente faz a gente se virar. Se a tua vida está em crise, você vai aprender a se virar e melhorar. O que aconteceu? Crise do petróleo, tudo ficou muito caro, o petróleo ficou lá em cima. Existiu uma guerra, e aí eu não vou me aprofundar muito na guerra, mas a guerra do Yom Kippur. Países árabes, eles sacanearam, eles falaram o seguinte: quem for aliado de Israel, a gente simplesmente vai travar o petróleo, não vai ter petróleo nem com choro nem com vela, vai ficar sem petróleo. Sem petróleo, você pensa, lascou o combustível, não vai poder mais colocar gasolina no carro para ver a menina daí. Não vai poder pegar a menina, colocar gasolina no carro e sair dar umas voltas com ela. Não vai poder levá-la comer aquele pastel. Não vai poder fazer mais isso.
Mas pior que isso, pessoal, todo plástico, garrafa PET, embalagem plástica, canetão que a gente escreve no quadro, é tudo vindo de petróleo, derivado orgânico. Polímero é derivado orgânico, então acabou o petróleo, acabou um monte de coisa. E aí você pensa a tua vida sem petróleo? É difícil, hein? Então começou aí a ideia que eles pensaram, lascou agora. Se não tem mais como fazer esses polímeros orgânicos, materiais plásticos aqui, por causa que o petróleo acabou, tem que dar um jeito. O que a gente vai fazer? Não dá para fazer mais, vamos usar o que tem. Mas o que tem já está feito, vamos tentar reciclar. É evidente que nem todo polímero pode ser reciclado. A gente vai ver o motivo depois, mas a verdade é que depende da ligação atômica dele. Se for ligação cruzada, não dá para reciclar. Se já for ligação simples, daí é mais tranquilo. Bom, só dando uma ideia, uma parte aqui que levou essa guerra. Como que foi nessa crise? O preço do barril do petróleo custava $8 e passou para 38, só subiu um pouquinho, de 8 para 38. E em alguns países, como Estados Unidos, Holanda, Portugal, eles se lascaram. Brasil também. Ficou muito tempo com isso. Aqui a tabela é um mapinha que eu coloquei. Mostra a produção de petróleo como que era feito aqui. Então, os maiores países que produziam petróleo aqui, petróleo era no Golfo. Omã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, Irã. E aqui tem o quanto eles produziam de petróleo. Pra gente isso aí não importa muito, mas é só a nível de curiosidade, né? Mas enfim, nessa grande crise do petróleo a gente percebeu o seguinte, percebeu o quê? Que tava difícil a coisa, não dava pra... Não era bem assim, não dava pra simplesmente gastar e tinha que fazer alguma coisa para reutilizar o que já tinha ou reciclar. Além de reciclar produtos que têm fonte de matéria-prima como sendo petróleo, os demais tipos de materiais também podem ter um custo de produção baixado. Você tem uma lata de refrigerante. Por exemplo, vamos desenhar aqui uma lata de refrigerante. Não é que eu desenho mal, é que aqui desenhar com mouse é complicado, mas é mais ou menos assim uma lata de refrigerante. Vamos imaginar que ela custe X, 3x para fazer. Se eu for reciclar ela, essa mesma lata de refrigerante, ela vai sair por meio X. Por exemplo, se você gastava 30 aqui você vai gastar 5. Então a ideia é essa, gastar 30 para fazer. Aqui, se você for reciclar, você gasta 5 numa lata de alumínio, por exemplo. É lógico que não é esse valor que você gasta para fazer. Não é isso, mas é só para você ter uma ideia. Então a reciclagem, pessoal, pode ser feita em produtos derivados de petróleo, mas em outros produtos, como por exemplo os metais. Nem sempre é possível reciclar ou reaproveitar um material. A explicação para esse fato também tem motivos físicos, econômicos, estéticos e entre outros. Vamos dar um exemplo físico. O exemplo físico mais prático que tem para você entender, pessoal, qual seria o exemplo físico? O material não volta ao seu estado inicial. Um exemplo disso. Eu tenho um tijolo. Usei o tijolo. Quebrou o tijolo. Quebrou a construção. Vou derrubar aquela construção e vou fazer alguma coisa com esse material. Esqueça, aquilo que você derrubou não volta mais. Acabou. Econômico. Às vezes reciclar é muito caro, tá? Então, às vezes para você tentar reciclar você gasta mais do que antes. E ético. Às vezes você não pode reciclar. Por exemplo, você usa uma sacola para coletar sangue. Daí eu vou reciclar e fazer outra sacola? Não, não dá.
comprar pão também não dá. Então esses 3 motivos, físicos, econômicos e éticos. Pessoal, a gente vai continuar depois, mas eu acho que por essa... Deixa eu ver quanto tempo deu. Deu aproximadamente 50 minutos. Essa aula para aqui, em breve vai ter continuação. Espero que tenham gostado.